Muita gente caiu de pau em cima do Carille. Por que não usa o Romero? Tá explicado agora, o Andrés Sanches não quis. Então, mas aí eu até entendo o que o Andrés propôs e eu acho que é uma alternativa até inteligente. Porque quando você tira o jogador de cena, você força uma situação. Como clubes grandes também costumam fazer com jogadores que estão terminando aquele contrato lá de formação, e aí o clube quer fazer um contrato profissional e muitas vezes o jogador já está palavrado com outro clube. Aí o próprio clube fala para ele, então o negócio é o seguinte, vamos te tirar de cena. Aconteceu isso com o Inter, com o Alexandre Pato. Vocês lembram disso? O Inter, quando o Pato estourou, e aí o Inter ofereceu uma renovação de contrato para o Alexandre Pato, ele não quis. Ele não quis. O Inter recolheu, tirou o jogador de cena, aí ele viu que ele saiu realmente dos holofotes, e aí a coisa mudou. Quando o Alexandre Pato apareceu no Inter. Não foi bem assim. Eu tava lá, mais ou menos assim, mas não é bem assim. Havia uma negociação em andamento para uma renovação, uma valorização de contrato do Pato. Sim. E a multa do Pato, quando ele já começou a despertar atenção na base do Internacional, a multa era muito baixa. Sim. Então, enquanto o Fernando Carvalho não refez o contrato do Pato com uma multa lá em cima, ele escondeu o jogador. Inclusive, essa história de treino fechado, na verdade, era balela. Era o treino porque o Pato já estava treinando para o Mundial. E aí era para ninguém ver o Pato treinando mesmo, porque a informação é que ele acabava com os treinos. Sim. E aí, enfim, quando o Internacional conseguiu chegar a um acordo, isso foi ali em setembro de 2006, aí sim ele preparou o Pato para jogar. Aí o Pato joga antes do embarque contra o Palmeiras e viaja para o Mundial. Então, mas ele resguarda... Toda a negociação foi na base. Ele resguarda o jogador, ele tira o jogador de cena para que não houvesse realmente uma terceira parte. Mas ele não tinha aparecido ainda. Ele não foi, vamos lá, ele não foi retirado de cena. Ele nunca foi para a cena do profissional. É verdade. Só depois do contrato feito. Aquele jogo que ele arrebenta foi contra o Palmeiras, mas aí ele já estava com o contrato feito, né? Já tinha uma multa alta. Ele jogou contra o Atlético Paranaense, jogou contra o Palmeiras. Ele fez as 3 jogos para o Mundial. Mas a situação do Romero, ela se assemelha proporcionalmente a isso, porque, por exemplo, o Romero é um cara que ele vivia sendo convocado para a seleção paraguaia. Ele é um cara que ele tinha uma exposição. A partir do momento que o Romero está chegando com o término do contrato com o Corinthians, ele poderia já assinar um pré-contrato com algum outro clube. O Corinthians, ele força uma situação para que houvesse uma ampliação de vínculo. O Corinthians, ele tinha como objetivo renovar com o Romero. O Romero era um jogador importante dentro do que o Corinthians tinha de elenco e dentro do esquema tático que o Carille gosta. É um jogador que, inclusive, até hoje, é o artilheiro da Arena. É o jogador que mais marcou gols ali, tem 27. Então, ele dentro desse contexto, ele funcionava. A diretoria do Corinthians tira o Romero de cena justamente para forçar uma renovação. Porque o primeiro contrato do Romero foi feito de maneira até amadora. O Corinthians, ele pagou o jogador em dólar, mas ele não estabeleceu um preço fixo de dólar no contrato, como você tem que fazer quando você faz um contrato em dólar com alguém. Porque diante da flutuação que pode ocorrer no mercado, um dia o dólar está, sei lá, 3,25, outro dia pode estar 4,40. Então você estabelece um preço fixo de dólar ali, você fala, vou te pagar em dólar, mas vai custar tanto o teu dólar. O Corinthians não fez isso. Então oscilou demais o contrato do Romero e ele foi anotando na caderneta, esse mês deu tanto de diferença, deu tanto, e o Corinthians tinha uma quantia de $700 mil para pagar para o Romero. O Corinthians ofereceu esse valor parcelado num futuro contrato. O Romero, a princípio, não tinha aceitado. Aí o Corinthians fez aí uma nova proposta para ele, inclusive dando um incremento salarial, que aí o Andrés cita. Ele passaria a ter o terceiro maior salário do elenco. E aí ele aceitou. Só que aí no dia seguinte, o Corinthians chegava, o contrato tá aí, vamos assinar? Não, eu quero rever mais um negócio. Aí o Corinthians ia lá e conversava novamente. Ofereceu 2 vezes uma renovação de contrato para o Romero, que ele, a princípio, teria recusado, depois ele aceitou e depois ele voltou atrás. Aí o Andrés Sanches ficou de saco cheio. E aí nisso eu concordo com o Andrés. Se você tem um jogador que daqui a 4 meses ele pode não ser mais seu, a gente não tá falando do Messi. Não é o Cristiano Ronaldo, é o Romero. Mas é que tá, mano. Vamos ponderar, vamos dar um contraponto aqui. Rodrigo Bueno, olha esse cenário aqui. Vamos colocar na tela aqui. Volta aqui pro estúdio. Vamos colocar esses números na tela. Porque acho que quando tudo tá funcionando, beleza, ok, concordo. Não vamos investir no jogador que não vai ficar. Vamos dar espaço, vamos dar chance para outros. Só que a gente está falando em carências, em problemas técnicos do time do Corinthians, que estoura onde? Na parte ofensiva. Corinthians, mano, só pra você ter uma ideia, em 10 rodadas tem o 4º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Hoje tá ali, 8 gols junto com o Botafogo, só que o Corinthians tem um jogo a menos, então a média é um pouquinho melhor que a do Botafogo. Mas repare, CSA fez só 3 gols, Avaí 4 gols, Botafogo e Corinthians 8 gols. A gente tem ali, Corinthians tem um jogo a menos, como a gente já destacou. A outra página, vamos ver a artilharia do Corinthians aí no Brasileirão? Corinthians tem como artilheiro o Pedrinho, 3 gols no Campeonato Brasileiro. É muito pouco. É muito pouco. E aí, por isso que eu questiono.
Rodrigo Bueno, você tem um cara, como o Mano lembrou agora há pouco, que é o artilheiro do Corinthians na Arena. É o maior goleador da história da Arena do Corinthians. Você tem ele lá. O Campeonato Brasileiro começou, gente, no mês de maio. Ele poderia jogar pelo menos 9 rodadas, no caso do Corinthians, 8. De repente, eu não sei, mas se ele viesse com uma sequência, esses números poderiam ser mais expressivos e o Corinthians, quem sabe, poderia estar numa situação melhor no campeonato.